Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga, sou especialista no tratamento da ansiedade e ajudo você a dominá-la, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos então para o último episódio da série de episódios chamada Pense Leve. E aí, nesse último episódio, a gente vai então pensar juntos como mudar a forma de pensar. Tá bom, você já entendeu que o pensamento é o que importa, que o pensamento é o que vai trazer essa mudança das suas emoções, da sua ansiedade, do seu medo, da sua frustração, de qualquer emoção que você possa estar sentindo aí e que seja mais desconfortável. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar qual é o nosso pensamento quente, né? Qual é aquela situação que nos deixa meio fora de controle ou que gera uma vontade de brigar, de sair batendo, xingando, né? Ou tendo um comportamento impulsivo. Essas situações são as quentes, aquelas que nos sinalizam que tem alguma coisa aí que não tá muito legal. E aí a gente vai pegar essas situações e vai observar o que eu estou pensando. A partir disso, que você vai observar o que você está pensando, vai vir então uma resposta que é o seu pensamento automático, certo? Quando você tiver esse pensamento automático em mãos, você vai primeiramente checar quais são as evidências desse pensamento. Como é que eu faço, Laura, para checar o quanto esse pensamento tem de evidências de que ele é uma verdade, né? Como é que eu sei que esse pensamento ele tem uma possibilidade de acontecer, de que isso que eu tô pensando pode vir a acontecer? Existem várias perguntas que você pode se fazer que vão responder a essas evidências. E aí eu vou trazer algumas aqui para você. Você pode se perguntar, por exemplo, eu tive alguma experiência que mostra que esse pensamento não é completamente verdadeiro o tempo todo? Então, quais são as experiências que você tem em relação a esse comportamento? Se o meu melhor amigo ou alguém que eu amo tivesse esse pensamento, o que eu diria para essa pessoa? É uma outra forma de você checar o quanto esse pensamento pode vir a ser uma verdade. Outra pergunta para você se fazer: se o meu amigo ou alguém que eu amo soubesse que estou tendo esse pensamento, o que eles diriam para mim? E quais evidências eles me mostrariam que sugeririam que os meus pensamentos não são 100% verdade? Quando eu não estou me sentindo desse modo, né? Quando eu não tô assim nesse calor do momento e eu penso sobre esse tipo de situação, é de uma forma diferente? Como é que eu penso? Então, essas são algumas perguntas que você pode usar aí. Inclusive, a minha sugestão é que você registre essas perguntas com as suas palavras mesmo, para que você use quando vier esse pensamento quente. Porque isso vai ajudar você a pensar em pensamentos alternativos. E aqui é a grande sacada, gente. Sempre que você estiver numa determinada situação, lembre-se que há o jeito que você pensa e há alternativas para essa situação, para você interpretar e para você pensar esta situação. Então, lembra aí nos episódios que eu trouxe, né, sobre o pensamento e o comportamento e as reações físicas. No segundo episódio aqui da série Pense Leve, se você ainda não acessou, convido com que você assista esse episódio ou ouça esse episódio. Eu trago 2 exemplos. E nesses 2 exemplos que eu trouxe alternativas para eu interpretar aquela situação que eu estava vivendo. E esse é o grande diferencial. É isso que vai fazer com que a gente consiga amenizar as nossas emoções e a nossa ansiedade, principalmente. Encontrar um pensamento alternativo, ou um pensamento compensatório, algo que me traga uma outra verdade sobre aquela mesma situação. E aí, perguntas que podem te ajudar a chegar nesse pensamento alternativo ou compensatório. Então, olha só. Com base nas evidências que eu fiquei aqui pensando, né, sobre esses meus pensamentos quentes, existe um modo alternativo de eu pensar ou de compreender esta situação? Essa é uma pergunta para você se fazer. Nossa, que difícil pensar num modo alternativo ou num modo diferente disso. Então, você vai para uma próxima pergunta, que é: escreva uma frase que vai resumir todas as evidências que apoiam esse seu pensamento quente e todas as evidências que não apoiam esse pensamento quente. E aí, lembrando, gente, quando
quanto mais dados e fatos você tiver, melhor. A combinação dessas duas relações que você vai escrever aí são resumidas com a palavra e cria um pensamento compensatório que leva a considerar todas as informações que você reuniu. Então, se você pensar em evidências que mostram que esse pensamento quente pode ser verdade e evidências que mostram que não pode ser verdade, né, que é uma mentira ou que isso é uma fantasia que você está criando, essas informações criam um pensamento compensatório, uma outra alternativa de você encarar essa situação. Depois você também pode se perguntar, se alguém de quem eu gosto estivesse nessa situação, tivesse esses pensamentos e tivesse essas informações disponíveis, qual seria o meu conselho para essa pessoa? Como eu sugeriria que essa pessoa compreendesse a situação? Essa é uma outra forma de você encarar o pensar alternativo. Depois você também pode ir por esse caminho. Se o meu pensamento quente fosse uma verdade, qual seria a pior consequência? O que de pior iria acontecer nesse cenário? E se o meu pensamento quente não fosse verdadeiro, qual seria a melhor consequência? Né? O que aconteceria de melhor nesse sentido? E se o meu pensamento quente fosse verdadeiro, qual seria a consequência mais realista? Então veja, você vai pensar numa consequência horrorosa, numa consequência mega positiva e numa mais realista, uma mais intermediária. Alguém em quem você confia poderia pensar de outro modo para compreender esta mesma situação? Então eu vou trazer aqui um exemplo pessoal pra gente ilustrar essa questão do mudar a forma de pensar e isso mudar a nossa emoção. Estava eu na minha casa, né, gestante do meu primeiro filho, e o meu esposo estava viajando. Ele foi para uma cidade no interior de Minas Gerais para trabalhar e o trabalho foi de, sei lá, quinta a terça-feira, algo assim. Ele ficou lá no final de semana. E eu, gestante em casa, morando sozinha, numa cidade onde eu tinha uma rede de apoio bem reduzida. Lá pelas tantas, né, no domingo, ele me diz, olha, eu tô indo conhecer um parque de cachoeiras que fica aqui perto. Falei, lógico, né, maravilha, é isso aí, vai lá. Lá, né, depois de uns 20 minutos que ele me disse que tinha saído do lugar que ele tava pra ir pra esse parque, eu comecei a pensar, meu Deus, e se ele se machuca nas cachoeiras? E se ele não tem acesso a socorro? E se ele morre? Comecei um monte de pensamentos catastróficos na minha cabeça. Então pensei, não, então eu vou ligar pra ele, né, vou pedir uma chamada de vídeo e tudo isso vai ser resolvido. Só que aí, gente, veio um grande ponto. Não tinha conexão. Ele não tinha sinal de telefone ou internet nesse parque que ele estava. Aí eu comecei a pensar, morreu, né? Foi cachoeira abaixo, junto com o celular e com tudo mais. E eu comecei a ficar muito ansiosa. Todos os meus pensamentos me levavam a coisas muito catastróficas. E aí eu pensei, para lá. Eu não tenho evidências de que ele se acidentou. Eu não tenho evidências de que ele tá em apuros. Então deixa eu ver o que eu posso fazer para aliviar essa minha ansiedade. Aí a primeira coisa que eu pensei foi, eu sou desesperada, eu tenho a tendência de pensar coisas catastróficas, certamente não é isso que aconteceu, porque todas as outras vezes que eu pensei coisas catastróficas, nenhuma vez eu acertei. Todas as vezes era uma outra coisa que estava acontecendo que nem tinha passado pela minha cabeça. E essa vez deve ser a mesma. Só que isso não estava sendo suficiente, eu não estava conseguindo me convencer disso. Eu pensei, bom, quem é uma pessoa extremamente racional perto de mim, ou uma pessoa que consegue pensar diferente e que pode me acalmar e me ajudar nesse momento. E aí eu liguei pra minha irmã, e aí eu contei o que estava acontecendo e eu disse, o que tu faria? O que parece pra ti? E aí ela começou a me dizer, não, me parece que ele foi se molhar numa água, num parque lá perto, me parece que o teu marido é um cara extremamente cauteloso, ele não vai se jogar num lugar onde ele não conheça, onde não tenha segurança, me parece que ele tá no meio de um ambiente que não tem contato com celular, enfim, e que a gente sabe que tem muitos lugares do Brasil que são assim, e me parece que daqui a pouco ele vai te dar sinal de vida. Aí eu pensei, tá, e se ele não me der sinal de vida até daqui 1 hora, por exemplo, o que eu posso fazer? Aí eu pensei, bom, eu não tenho contato de ninguém da cidade que ele tá, não tenho contato da empresa, não tenho contato de colegas de trabalho, não tinha contato de ninguém. Gente, eu desliguei o telefone com a minha irmã e o que aconteceu? O meu marido me ligou
dizendo que estava indo embora do parque, porque o parque, enfim, tinha que fazer reserva, ele não fez, não conseguiu nem entrar no dito cujo do lugar. Tava extremamente seguro, tudo certo, foi se refrescar no shopping, porque tava muito quente lá onde ele tava. E a conversa com a minha irmã foi espetacular, foi o que salvou a minha tarde, digamos assim. Lógico, logo em seguida ele me ligou e aí eu já me acalmei também. Mas só o fato de ter conversado com ela e ter pensado nessas alternativas junto de alguém já me aliviou bastante. Então veja como foi totalmente relacionado à forma como eu estava interpretando aquela situação, como eu estava criando histórias na minha cabeça. E se você parar para pensar, isso acontece o tempo inteiro com a gente por várias situações, algumas mais intensas, outras menos intensas, mas a gente está o tempo inteiro criando pensamentos, situações que são fantasiosas, que não vão acontecer, certo? Tenta colocar isso em prática, isso vai te ajudar a aliviar a sua ansiedade, eu tenho certeza. Até o próximo episódio.